Eu, ok. Quem que... Ah, ok. Amém. Amém. É, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela essa oportunidade de estar aqui reunida com a igreja, meu Pai, com essas mulheres de oração, essas mulheres que vêm buscando a Ti, Senhor, incessantemente, buscando a Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha a crescer, que eu venha diminuir, que o Senhor venha me usar, Senhor, para contar um pouco da minha trajetória, para que possa servir para as irmãs que estão aqui, não sei se para todas, mas creio que para algumas pode ser inspiração, fonte de inspiração e também, Senhor, uma forma de mais uma vez ver o teu agir na vida dos que te buscam. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e na vida de todo mundo que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, eu queria deixar uma palavra que encontra-se em Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Isaías 44, 21 a 26. Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não me esquecerei de você. Como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isto. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. E irrompam em canção, vocês, montes, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele revela o seu esplendor em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras dos seus servos e cumpre as predições dos seus mensageiros. Aquele que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e das suas ruínas eu as restaurarei. Amém. Essa palavra, ela é uma prova de amor do Senhor para conosco. É uma prova do amor ágape de Deus, né? Quando ele diz que, trocando aqui em outras palavras, que não importa o que nós fizemos, ele já apagou, né? E ele transforma as nossas ruínas quando chegamos totalmente destruídos, em ruínas, o Senhor restaura e faz uma cidade nova. E dependendo de como nós crescemos e queremos crescer espiritualmente, dependendo de que tipo de cristão nós queremos ser, a cidade que somos nós aqui representada, ela pode ser uma cidade linda, né? Com muitas luzes, com casas, com cores. Mesmo na noite ela fica bonita, ela fica iluminada. E muitas vezes nós queremos levar de qualquer jeito nossa vida espiritual. E aí não passamos a ser tão bonitas assim, tão belas assim. Mas enquanto estamos vivos, ainda podemos mudar, né? Muitas coisas nas nossas vidas. Eu trouxe um testemunho focado na nos meus estudos, na minha vida profissional, né? Então, eu vou focar nessa área para não ficar muito longo. Vou falar só um pouquinho sobre como eu era, que tipo de criança eu era na escola, né? Eu fui uma criança que naquela época não tinha, eu tenho 42 anos, então naquela época não tinha essa questão de ver se tinha dislexia, problema para aprendizado. Eu simplesmente parecia ser muito preguiçosa para estudar.
Algumas pessoas aqui me acham, dizem que eu sou inteligente, que sou estudiosa e tal, mas pode até ser que Deus tenha mudado isso. Mas quando eu era criança, eu era considerada uma criança preguiçosa para estudar. Então eu nunca reprovei, mas eu sempre fiquei nas provas finais. E eu posso dar o mérito aos meus pais de eu não ter reprovado, porque eles ficavam correndo atrás de professor particular. E mesmo sem ter condições, porque eles não tinham condições, eles tinham tanto medo de eu reprovar o ano que eles ficavam me botando em professores particulares, de matemática principalmente, né? Então, bateu um desespero no meu pai, eu acho que foi quando eu estava fazendo a quarta série, ensino fundamental, que ele me botou em dois professores. Obrigada. Mas nessa época não era, não. Eu não sei quem tá falando, essa anfitriã aqui. Acho que é a irmã Líbia. É a irmã Valda. Todas nós pensamos a mesma coisa, minha irmã. Pois eu era. Então receba somente. Amém. Mas eu era um desastre, e minhas irmãs eram um desastre. A minha mãe, se estivesse aqui, eu acho que ela não vai entrar, que ela não, não tá podendo, mas ela poderia confirmar. Eu era um desastre de aprendizado. Eu não bagunçava na sala de aula, mas eu não conseguia me concentrar. Eu ficava olhando para a cara da professora ou do professor e eu ficava vagando. A minha mente, ela chama de devagar, né? Ela devagava, ela ficava em outro mundo. E isso eu acho que vem muito de pessoas muito criativas, que ficam com a mente muito longe. Então, talvez vocês estejam se identificando comigo, lembrando da infância de vocês. Olha, ela, TDAH, será que eu tinha TDAH ou tenho? Não sei. Pode ser, naquela época eu acho que eu teria algum diagnóstico. Mas, enfim, eu não era uma criança bagunceira, eu fazia um esforço para prestar atenção, mas eu não conseguia. Chegou um tempo que meu pai ficou tão desesperado que ele me colocou para estudar em dois professores particulares da mesma matéria. Então, eu tinha aula de manhã na escola, estava quase perdendo um ano. Eu saía, ia para casa de uma professora de matemática, e quando eu saía da casa dela, eu tinha que ir para casa da outra professora de matemática. O desespero do meu pai, isso foi o desespero mesmo dele, né? Então, assim, ele ficou louco porque pro meu pai, como ele sofreu muito, para ele, o estudo é onde você tem condições de mudar a sua vida. Então, como ele não teve oportunidades, e ele sofreu muito, quando eu digo sofrer muito, é sofrer muito, morar dentro de cemitério, trabalhar com 9 anos de idade limpando privada, ele morava no Rio, né? Então, ele sofreu realmente muito. E ele tinha muito essa preocupação. Mas, resumindo, a minha infância, ela foi assim. Quando chegou no segundo grau, vamos ser, no ensino médio, né, que chama hoje em dia, no ensino médio, eu sempre com muita dificuldade de passar, muita dificuldade de passar. Eu cheguei a um momento que eu queria fazer medicina, porque meu pai dizia que medicina era o curso que eu tinha que fazer, e aí eu comecei a gostar da ideia e queria fazer medicina. Só que era improvável para passar demais, assim, não tinha nenhuma coisa. Só que aí eu comecei a despertar o interesse em estudar. E eu me dei conta que eu não conhecia nada do básico. Então, enquanto no terceiro ano do ensino médio estava ensinando coisas de química, física e matemática que eu não entendia nada, parecia outra língua, outro idioma, eu comecei a perceber que eu não conhecia o básico, porque eu nunca tinha estudado. Passava de, sei lá como é que eu passava, mas eu passava. Mas eu não sei como eu passava, mas eu não conseguia guardar nada na minha cabeça. E aí foi meu pai me botou no cursinho pré-vestibular e eu fui estudar nesse cursinho. E no meu segundo vestibular eu passei, mudei para medicina veterinária, meu pai quase que morre. Passei para medicina veterinária e comecei a me deparar com a situação de estudo que era o que eu queria ter passado. Eu passei, estava morando em Recife com 18 anos, na casa dos parentes da minha família. E lá eu comecei a gostar de estudar. Comecei a gostar. Oi? Tem alguém?
Aí eu comecei a gostar de estudar. E aí eu comecei a estudar, a tirar boas notas, a melhorar, aprender de baixo. Me relacionei com pessoas que também queriam crescer, então as minhas amizades eram de estudo, terminando sendo amizades de verdade, porque eu ia dormir na casa da minha amiga, ela me levava para casa dela. Foi quando eu passei por uma situação de quase abuso na casa de alguns parentes. E aí eu tive que sair dessa casa. Minha amiga me tirou de lá. E depois meu pai me colocou em outro lugar para morar. E foi assim. Então, meu pai tinha um dinheiro muito limitado. O dinheiro que eu usaria para comer durante a semana, que a faculdade era o dia inteiro e era longe da casa que eu morava, eu tive que usar para comprar Xerox, senão não conseguia estudar. Naquela época, computador não era uma coisa comum assim, não. E aí eu usava para comprar as Xerox. E comprando as Xerox eu ficava sem dinheiro. Na sexta-feira eu já não tinha mais dinheiro para comer. Então eu ficava com muita fome na sexta-feira, porque era o dia que eu viajava para João Pessoa no final da aula, 6 horas da noite. Então eu chegava em João Pessoa 8h30. Então digamos que eu ficava sem comer desde de manhã até 8h30 da noite. E assim, na correria, né? Indo para um lado para o outro, assistindo aula e por aí vai. Então, eu também não tinha coragem de pedir mais dinheiro ao meu pai. Naquela época, eu me lembro que ele dava R$ 25 por semana, que era um bom dinheiro na época. Mas a Xerox dava 10, dava 12. Aquelas apostilas enormes. Então, não sobrava muito para comer, não. Mas é isso. Então, eu formei em veterinária. Na época, eu me lembro que a gente tinha cerimônia de colação de grau, que era dada pela faculdade, e tinha a formatura, né, que era aquela festa cara. E eu disse a meu pai que eu não queria, mas que se ele pudesse juntar dinheiro, que eu queria estudar fora. E meu pai passou um ano juntando, e eu fui passar 3 meses fazendo o estágio supervisionado obrigatório, que é o último período da faculdade. Eu fui para a Espanha, e lá eu conheci meu orientador brasileiro, aprendi muita coisa, terminou, voltei para João Pessoa, comecei a trabalhar, terminei o curso, colei grau, comecei a trabalhar, fui fazendo especialização, me especializei em fisioterapia animal, abri minha sala de atendimento, estava indo bem. Eu não tinha dinheiro assim para me manter, alugar uma casa, comprar uma casa, ter um carro, tudo isso. Mas eu tinha dinheiro, eu vivia com meus pais e filha única. A gente se dava muito bem. Eu sempre me dei muito bem na casa dos meus pais. Eu tinha o meu dinheiro, né? Então eu tinha uma vida bem estável. E foi quando eu conheci meu esposo. Estou resumindo tudo, né? Conheci meu esposo e decidi vir morar na Holanda. Apliquei para o meu diploma ser validado aqui para continuar trabalhando como veterinária. Mas aí, quando eu já estava de mudança para cá, com tudo organizado, inclusive eu estava aqui, quando eu recebi a resposta depois de um ano da aplicação, eu tinha certeza, todo mundo tinha certeza que meu diploma ia ser validado. Simplesmente veio a negação, né, de que o diploma não seria validado. E aí para mim foi um luto, porque eu não sabia o que fazer. Cheguei num país onde a língua era extremamente difícil, eu não falava a língua, eu não podia usar a minha carteira de motorista do Brasil aqui, eu tinha que fazer uma nova carteira aqui, porque eles exigem isso. Não tinha mais meu diploma, ou seja, eu fui reduzida ao zero. Tudo que eu tinha lutado e conquistado no Brasil, como indivíduo mesmo, como, digamos, cidadão. Você tem direito a ter uma carteira de motorista, você tem direito a ter seus documentos, você tem direito a. O que é o cidadão civil é esse, né? Mas você tem direito a ter suas coisas, seus estudos, suas coisas, e quando você. Tudo que você galga na sua vida, se você teve um diploma de alfabetização, de fundamental, de ensino médio,
de um curso técnico, de faculdade, de especialização, não importa, tudo aquilo, os seus títulos, eles lhe identificam. Quem é Maria? Maria é médica. Quem é Maria? Quem é Antônia? Antônia é professora. Quem é Silvana? Silvana é jardineiro, né? Que chama jardineira. Quem é Antônio? Antônio é um pintor. Quem é Fernando? Fernando é mecânico. Então, assim, a gente se identifica pela profissão que a gente adquire. E quando tiram isso de você, porque foi tirado o meu direito de exercer isso, eu fiquei sendo Mariana o quê? Me tornei Mariana, não era Mariana costureira, não era Mariana nada. Nada. Apenas Mariana brasileira, que casou e se mudou e veio morar na Holanda, né? E aí, com 5 meses que eu estava aqui, eu fiz um curso de podologia, que aqui eles chamam de pedicure, curso de 1 ano. Muito difícil porque era em holandês, mas consegui. Foi aí que realmente eu acho que a sobrevivência, até o professor disse para mim um dia desse, você tem que desativar. E isso eu vou passar para vocês, porque de repente essa frase serve para alguém, porque serviu para mim. Ele disse assim: você tem que desativar o seu modo sobrevivência, às vezes. Porque o modo sobrevivência, todo o tempo, ele desgasta muito. E é uma coisa certa. Eu tenho ainda o meu modo sobrevivência ativado o tempo inteiro. Então, isso quer dizer que eu estudo muito, muito, muito e vejo mudança. E vejo as coisas acontecerem. Porque foi através do estudo que eu consegui sair de todas as situações que eu fui posta e que eu me coloquei. Porque eu vim morar aqui por uma decisão minha. Só que eu não sabia que isso ia acontecer. E por que que isso foi tão ruim? Isso foi muito ruim, porque eu fui criada para estudar. Então, o meu cérebro, ele passou a ser rápido para aprender. Mas eu não fui criada para trabalhar com trabalhos manuais. Então, todos os trabalhos que eu conseguia aqui na Holanda, se eu for dizer a você até hoje, de eu ir para fábrica, trabalhar em fábrica, trabalhar em cleaning, limpeza, trabalhar em tudo isso. Só que para cleaning, para limpeza, eu não sou boa, porque eu não sou boa mesmo, sou ruim mesmo. Até na minha casa eu me esforço demais, não é que eu tenha preguiça, eu realmente não tenho essa capacidade de limpeza. Embora minha casa está limpinha, viu? Na minha casa eu faço, mas sabe, chegar na casa de alguém, aqueles produtos que eu não conheço, aí tem pessoas que têm preferência por algumas coisas, tem mania de fazer diferente, e a gente no Brasil é diferente. No Brasil é totalmente diferente. E eu nunca consegui ser boa em limpeza aqui. E eu nunca fui boa na produção, porque na produção você precisa ser rápido, e eu não consigo ser rápida e ágil na produção de nada. Tentei trabalhar em várias produções, né, porque eu não podia ficar sem trabalhar. E e é isso. Então, assim, essa minha fase, ela foi muito difícil. Foi a fase que eu encontrei a depressão, que eu não conhecia. Eu nem sabia que eu estava deprimida. A médica foi que me diagnosticou, porque minha pele estava estourando demais, um corpo inteiro, coçando muito, e nada era, e eu já não conseguia mais dormir. Resumindo a história, eu fui diagnosticada com depressão e fui demitida. E por eu estar doente, o governo ficou me pagando um subsídio, né? Para eu ficar em casa, porque eu estava doente. E foi ali onde eu comecei a estudar, pedir a Deus que ele fosse meu professor de holandês. Consegui passar nas provas com 10 meses em casa, nas provas oficiais do nível B2 de holandês. E foi ali onde eu consegui entrar no meu curso de TI. O que acontece hoje comigo? Eu estou no meu curso de TI faz 1 ano, estou no 3º semestre, estudo junto com meu esposo, que é outro testemunho. Estudo junto com meu esposo e
consegui o meu primeiro. Então, meu testemunho ele é baseado nisso. Eu consegui o meu primeiro trabalho nessa área de TI. E eu, assim, foi uma coisa, minhas irmãs, eu viajei para o Brasil em dezembro. E eu, quando estava indo, eu disse ao meu marido assim, quando eu chegar em fevereiro, eu vou estar começando um emprego nessa área. E eu tinha certeza que eu ia ter um emprego nessa área. Só que eu perguntava aos meus professores se era possível eu já conseguir um emprego nessa área só no segundo período da faculdade. E ele dizia, não, é muito cedo, você tem muita coisa para aprender ainda. Eu sei que eu fiz o meu currículo, preparei meu currículo, e quando eu estava, exatamente a palavra tem poder, quando eu estava lá no Brasil, tranquila, estudando, porque eu não parei. Eu fui para o Brasil, tinha aula no sábado o dia inteiro, com um professor de desenvolvedor de programação. Então eu não parei. Eu estudava durante o dia, eu estava indo em aula da faculdade em dezembro, eles não param, só na semana de Natal e Ano Novo. Então eu ficava na casa dos meus pais, mas eu não parava de estudar. E aí eu disse, bom, quando eu estiver perto de ir, que eu passei 40 dias, meu esposo ficou na Holanda e eu fiquei lá. Quando eu estiver perto de ir, eu vou mandar os meus currículos para marcar, se já sei que vai vir entrevista. Eu tinha tanta certeza mas eu estava vivendo um improvável. Mas eu tinha tanta certeza que aconteceu. Então, eu recebi uma mensagem, no LinkedIn de um ex-colega que trabalhava comigo na produção, quando a gente trabalhava com celulares. E colega de trabalho, ele é do Vietnã. E aí ele falou assim para mim, Mariana, como é que tá a sua vida? Eu fiz, tá bem. Ele disse, eu tenho visto suas postagens aqui no LinkedIn, você tá aprendendo programação? Eu falei assim, tô sim, vou começar a procurar trabalho. Ele disse, tu sabe que eu tô trabalhando nessa área, né? Eu disse, cara, eu nem sabia. Ele disse, eu tô trabalhando nessa área. Você tá procurando trabalho nessa área já? Eu falei assim, vou começar a procurar. Aí ele falou assim pra mim, então, talvez eu tenha alguma coisa pra você. Aí eu falei, então tá. Aí ele marcou de me ligar, me ligou, porque aqui tem sempre uma entrevista por telefone primeiro. E eu estava no Brasil quando teve essa entrevista. E ele perguntou o que eu já sabia fazer. Eu disse, olha, ele disse, você está procurando estágio ou trabalho? Eu falei, eu estou procurando o que vier. Mas eu quero trabalhar num ambiente que seja muito saudável, que se eu cometer algum erro, a pessoa me corrija e não assim, não fique, sei lá, não fique, como é que eu vou dizer? Agora eu perdi a palavra. Que se eu cometer um erro, a pessoa não ache que eu sou ruim reprimindo. Exatamente, obrigada, Ana Jéssica. Não fique me reprimindo, mas me oriente, porque eu estou começando agora, eu estou com um ano só de curso. Aí ele falou, entendi. Aí eu disse, bom, vai me dar um estágio, né? Eu falei, isso, vai me dar um estágio se isso for acontecer mesmo. Só que, irmãs, eu não confio, para mim era uma coisa tão boa na minha cabeça que eu comecei a fazer meu currículo. Olhe que eu não mandei currículo para ninguém. Eu não tinha mandado currículo para ninguém ainda. Esse rapaz veio do nada falar comigo no LinkedIn. Do nada. Ele foi e mandou uns testes para eu fazer. Até a irmã Líbia acompanhou essa minha trajetória. Mandou uns testes para eu fazer, uns programas para eu fazer. Eu fazia, enviava para ele. E aí ele marcou uma entrevista assim que eu chegasse aqui na Holanda. E eu fui para essa entrevista. Chegando lá, eu fui entrevistada por ele e pelo dono da empresa. E agora eu vou contar para vocês a parte mais interessante. A empresa, ela fica dentro do ambiente militar.
Só que ela é uma empresa que comprou um prédio dentro desse ambiente militar. Existem outras empresas também lá. E a empresa que me adoeceu, que me fez pegar depressão, que eu trabalhava e doía muito os meus dedos por causa do trabalho, ela é no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu tenho que entrar pela mesma guarita. E eu vejo essa empresa todas as vezes que eu entro lá, quando vou trabalhar agora. Então, Deus, ele pegou do mesmo lugar que eu tinha me adoecido, ele me trouxe novamente para o mesmo lugar, para outra empresa, onde agora eu trabalho num escritório, onde agora eu tenho uma dignidade totalmente diferente, onde eu sou respeitada. No dia que eu fui para a entrevista, o dono ele estava me mostrando as ferramentas que ele vende e algumas que eles produzem na empresa que eu trabalho hoje. E aí ele disse, esse aqui são os tal negócio. Eu falei assim, eu conheço esses, como é que chama, gente? Eu não sei o nome em português não, é uma ferramenta. Eu disse, eu conheço essas ferramentas. Ele, por quê? Eu disse, porque eu já trabalhei na produção dos cabos dos aviões. Aí ele falou assim, não, nem chegue perto disso, que isso não é para você. E quando ele falou isso, eu não sei por que ele falou isso, mas eu vi Deus falando para mim. Pare de falar disso, sabe? Pare de pensar nisso. Eu agora já tirei você disso. Você não tá mais nisso. E aí é tão difícil ainda. Eu fiquei tão traumatizada do que eu passei aqui na Holanda, os trabalhos que eu passei aqui na Holanda. Eu fiquei tão traumatizada que vai fazer um mês que eu tô nessa empresa agora, trabalhando como um TI, como programadora. E eu ainda tenho dificuldade de me enxergar lá, para vocês terem ideia. Então, é um ambiente muito bom. Na verdade, só tem eu de mulher lá, mas é um ambiente muito bom de trabalhar. O nível das coisas é diferente. Não estou falando de nível de escolaridade, é também nível de escolaridade, mas eu trabalho num ambiente onde eu tenho dignidade. Se eu tiver com frio, eu posso ligar um aquecedor, coisa que não acontecia, né? A gente trabalhava molhado no frio. Onde eu tenho lanche, onde as pessoas me trazem lanche, onde tem café, onde eu posso simplesmente sair, conversar um pouco, voltar a trabalhar. Assim, eu ainda tenho dificuldade de me ver nesse lugar. E o que eu queria dizer, além disso, porque para mim é uma vitória para mim, só que eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá. Eu não sei, eu passo muito estresse, né? Porque como eu tô começando nessa área, existem coisas que às vezes eles me pedem para fazer que eu ainda não sei. E eu fico às vezes lutando assim com a minha cabeça, será que eu sou boa para esse trabalho mesmo? Por que que eu tô aqui? Porque a minha cabeça fica perguntando, né? E eu tinha muito medo de desagradar o meu colega que me chamou para trabalhar lá, que é como se ele fosse um supervisor para mim hoje. E aí Deus disse assim para mim, Mariana, quem te colocou lá fui eu. Então para de se preocupar com o que teu colega fala ou pensa, porque muitas vezes esse meu colega, ele quer uma coisa e o dono da empresa me pede uma coisa totalmente diferente para fazer a mesma função. Então eu tive que ter uma conversa com meu colega e dizer a ele, olha, não vou trabalhar do seu jeito, vou ter que trabalhar do jeito do dono, porque tá tendo uma divergência, vocês não sabem muito o que vocês querem de mim, então eu preciso ter um supervisor e não dois. Então isso eu consegui já resolver, graças a Deus. Mas assim, eu não sei até quando eu vou ficar lá. E o que eu queria falar sobre esse testemunho é sobre como a gente lidar com a vitória.
não vou me estender muito mais, mas eu botei uns pontos aqui. O que é vitória, né? A vitória da gente, ela simplesmente está em Cristo. Eu fui, apesar de todas as circunstâncias da minha jornada, de todas as dificuldades e todos os nãos, frustrações, porque, minhas irmãs, o que me gerou não ter conseguido validar o meu diploma aqui foram coisas muito sérias. Coisas sérias de faltar coisa na minha casa. Lógico que eu tenho meu marido que paga as contas da casa, só que não é um homem rico. E graças a Deus que não é. Mas eu, eu, eu sou a esposa que precisa sair para trabalhar também. Senão não rola, né? Então, no sentido de pagar as contas mesmo. Então, assim, o que isso gerou para mim foi muito difícil. Então, eu tenho certeza que todo mundo passa por situações financeiras difíceis. E se você está passando por situações financeiras difíceis, você tem que ser inteligente, esperto. E não é do sentido de ser inteligente apenas no sentido de saber fazer uma conta matemática, não. Porque eu não sei. É ser inteligente no sentido de você fazer estratégias. Você precisa ter estratégia a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Você precisa saber onde você quer estar daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Claro que os planos que nós sonhamos, eles têm que estar alinhados aos planos do Senhor. Mas nós não podemos parar de sonhar. O ser humano que para de sonhar é um ser humano que ele fica como se fosse um morto-vivo. É necessário ter sonhos. E quando você alcança os seus sonhos, que são os seus objetivos, você precisa renovar. Você precisa ter novos sonhos. Se o seu sonho era casar e você casou, você tem que renovar e ter mais outros sonhos, novos sonhos. A nossa vida, ela precisa ter sonhos. E isso não estou falando de mim de solto, não. Estou falando que isso eu escutei de uma psicóloga e ela era cristã. E é a pura verdade. E os nossos sonhos, eles são como um combustível para o motor, sabe? Então, nós precisamos ter sonhos. Então, a vitória, ela vem de Cristo. Se eu morresse hoje, o que eu viria do que foi para mim? A minha vitória foi o quê? Foi quando eu vim morar na Holanda? A minha vitória foi o quê? Quando eu casei? Minha vitória foi o quê? Quando eu consegui um trabalho na área? Quando eu comprei nossa casa? Quando a gente comprou nossa casa? Nossa vitória... Não. A vitória é o dia a dia da jornada. É preciso ser feliz no trajeto. Se nós colocamos nossa felicidade apenas na chegada, nós desvalorizamos todo o nosso potencial do que a gente fez para se preparar. A gente desvaloriza o nosso preparo. Então imagine um maratonista. Se ele só fosse feliz quando ele chegasse em primeiro lugar ou quando ele chegasse na chegada. O que ele percorre, todos os passos que ele percorre, quando ele faz o primeiro quilômetro, quando ele bebe a primeira água ali enquanto ele está correndo, quando ele faz os primeiros 10 quilômetros, já é vitória para ele. É uma trajetória. Ele se preparou por anos, por uma vida, não sei, para estar ali. Então, muitas vezes, uma pessoa que vai correr a primeira maratona dela, ela chega em último lugar, mas só o fato dela chegar na chegada, porque muitos não chegam, mas só o fato dela passar na faixa da chegada, para ela já foi uma vitória, porque ela conseguiu fazer todo o percurso.
Então é necessário encontrar felicidade na jornada. Se você é uma pessoa que coloca felicidade apenas quando você obter alguma coisa, você vai passar a sua vida inteira sem felicidade. E, e como é que chama a palavra? E culpando a Deus. Você vai sempre estar culpando ao Senhor por Ele não ter te dado ainda, por Ele porque Deus prometeu, porque Deus não me deu, porque não sei o quê. Como muitas vezes nós escutamos as pessoas falarem, por que que o Senhor não me deu, por que que é assim, por que que é assado. Porque a gente não consegue enxergar o nosso dia a dia. Eu estou aqui diante de um dia bem cinza, mas quando eu olho em volta, eu vejo tantas conquistas. Eu vejo até as minhas duas lindas poltronas, que elas são lindas mesmo, maravilhosas, que eu encontrei elas de graça na internet. Fui buscar na casa de uma senhora e quando ela me deu essas duas poltronas lindas e maravilhosas, ela disse que você seja muito feliz com essas poltronas, porque elas me trouxeram muita felicidade, elas enfeitaram a minha casa. Assim, ela falou desse jeito. E elas me fizeram tão feliz e eu não quis vendê-las, eu quis dar. Eu disse muito obrigada, novinhas. Então, quando eu olho em volta da minha casa, eu vejo as poltronas, eu vejo a mesa que minha sogra deu a gente, linda, maravilhosa, de madeira. Eu vejo um armário que minha sogra pintou, que era da avó do meu marido, que é um verde lindo. E eu vejo Márcia. Sabe quem é Márcia? Márcia, um dia desse quase me endoida, porque ela começou a cair as folhas. Márcia é a minha planta linda, que ela é toda trançada. E faz 6 anos que ela tá comigo. 5 anos que ela tá comigo, vai fazer 6. E eu botei o nome dela de Márcia. E eu vejo tudo. Eu vejo aqui as lamparinas que eu trouxe de madeira lá de Cabedelo, de João Pessoa, do Brasil. Vejo minha bicicleta ergométrica de 10 euros, comprada 10 euros, que me botou para fazer exercício quando eu não tava podendo ir pra academia. Eu vejo meu cachorro que eu fui buscar na Espanha, que ele não tem os olhos. E eu me lembro de toda a trajetória até chegar lá, porque foi na pandemia. Nós fomos no momento que não era proibido viajar para outro lugar. A gente foi de carro, viajou 17 horas para buscar ele. Eu vejo tantas bênçãos, eu vejo tantas conquistas. E você? Eu não sei se seu dia aí fora está ensolarado ou se está cinza aqui como o meu, mas o que você tem na sua volta tem tudo a ver com o que você construiu. Se você vê coisas ruins, dê graças a Deus, porque eu nunca vi um crente viver sem ter desafios. Eu nunca vi. Se você é crente e você está vivendo sem desafios, eu quero lhe dizer que tem alguma coisa errada com você. E quando eu digo, estou na bênção, vivendo a bênção, né? Estou dentro da vitória, estou com um emprego maravilhoso, mas eu não tenho garantia de nada. Eu posso simplesmente segunda-feira chegar lá, que ainda está no prazo, e meu chefe dizer que não vai dar certo mais. Até porque, minhas irmãs, eu não tenho muito a oferecer a eles, não. Eu não tenho muito, não. Quem me coloquei ali foi o Senhor. Ontem, quinta-feira, ontem foi sexta, quinta e sexta-feira, meu colega passou o dia me tentando instalar negócio no meu computador, me ensinando coisas. Então, eu tenho coisas a oferecer, que inclusive eu tava me sentindo assim, gente, esse homem me contratou, eu preciso mostrar que foi uma coisa assertiva, né? Querendo sempre remar com meus próprios remos, sem deixar o Espírito Santo dominar, tomar conta da situação. Aí eu fiquei, gente, aí sabe o que aconteceu? Quando foi ontem de manhã, o dono da empresa, que tá na Tailândia a negócios, e tá na China agora, ele mandou print do e-mail dele e disse assim, está dando certo. Aí eu olhei o print, eram clientes
querendo comprar produtos caríssimos no site, que foram os produtos que eu coloquei no site, que não estavam no site. E são produtos de 15 mil euros, assim. É verdade, irmã Isabel. O nosso coração, ele é o que agrada ao Senhor. Deus fala tanto do coração do homem na palavra, né? O quanto nós devemos estar atentos quando o Senhor está ali batendo a porta do nosso coração. Que temos que deixar o Senhor fazer morada no nosso coração. O que a gente consome atrapalha muito. Então, a mensagem que eu queria deixar, eu poderia passar aqui e falar muito, mas a mensagem que eu queria deixar, uma das coisas que a gente pode não entender, essa semana foi bem difícil para mim, sabe? Com essa questão de Israel e das crianças. E eu fiquei pensando, meu Deus, aquelas crianças, uma com 10 meses, sendo morta com as próprias mãos dos terroristas. E como que para mim Deus está dando certo? E por que não deu certo para a criança? Assim, isso é uma coisa que eu me pergunto e ao mesmo tempo eu tenho uma resposta. A resposta é que não há resposta. E tá tudo bem. Nós não temos que nos sentir abalados, ocupados por coisa alguma. O que nós temos que fazer é ter certeza de quem é o nosso Deus e quem somos nós diante de Deus. E um dia, lá no céu, se o Senhor permitir, dizer assim: ô Isabel, ô Rita, ô Ana Jéssica, ô irmã Lene, ô Lene, vamos aqui fazer uma reunião. Me pergunte o que você quiser. Aí possa ser que a gente vá fazer uma das perguntas que a gente diga: ô Senhor, por que acontecia isso com as crianças? Por que acontecia isso com os inocentes? Por que era assim? Por que o Senhor permitia? Por que o Senhor não permitia? E aí ele vai nos responder ou não. Obrigada, irmã Marisa. Deus te abençoe. É verdade, a obra é leve e descomplicada. Muitas vezes nós complicamos mesmo. Quantas vezes eu complico? Minhas irmãs, eu liguei para a irmã Líbia tão aperreada. O homem disse que ia me contratar e ele disse que precisava de mim para ontem. Ele passou uma semana sem se comunicar comigo e sem me mandar o contrato. Eu fiquei tão aperreada, tão aperreada. E aí eu disse: irmã Líbia, irmã Líbia, Mariana, calma. Se não der, eu disse: irmã, se não der certo, não, vai dar certo, porque não existe se não der certo. Eu não aceito. Eu não aceito, não, porque vem há meses esse menino dizendo que quando eu chegar, que eu vou ter uma entrevista. Eu vou para a entrevista, o homem olha para mim e diz: é você que a gente vai contratar. Vou lhe mandar o contrato o mais rápido possível. Passa uma semana e vai lá comigo. Deus, o que é isso, minha gente? Eu fui tão atentada pelo demônio que eu ficava em posição de feto no altar que eu construí para o Senhor aqui na minha casa, que eu já compartilhei com vocês. Eu ficava naquelas almofadinhas ali, deitada em posição de feto, porque eu estava com o meu corpo em guerra espiritual. Eu não estava desconfiando do Senhor, eu não estava descrendo no Senhor, eu não estava descrendo em nada, eu só estava sendo atacada espiritualmente. Apenas isso. E o meu corpo estava como se eu tivesse levado uma surra, né? E eu tive um sonho de ontem para hoje, para encerrar, eu vou dizer para vocês. Eu sonhei que eu ia caminhando numa estrada de barro. Eu não me lembro muito a situação, mas meus sonhos, eles misturam muitas situações. É muito louco meus sonhos, mas nesse momento era assim. Eu carregava muitos peixes de cores diferentes. E era como se eu tivesse comprado, e já estavam tratados, mas eles estavam congelados, sem a cauda, cortado, e uns vinham assim, num amontoado assim, bem organizado. Eram rosa, outros eram cinza,
E eram muitos. E eu vinha carregando com alguém, eu não me lembro quem era. Era uma mulher, eu não me lembro se era mãe, eu não me lembro se era uma amiga, eu não sei quem era. Eu sei que era uma mulher que tava comigo. E ela também tava carregando esses peixes. Eu chegava na piscina e eu colocava eles dentro, só que a piscina tava seca. E aí eu começava a encher a piscina. Era um tanque. E eles começavam a ganhar vida. E eu começava a ver que eles estavam mexendo o olho e abrindo a boca para respirar. E depois tinha um monte de gente tomando banho nessa piscina. E eles estavam tudo nadando no meio das pessoas. E eu disse, o que esse sonho quer dizer? Eu muitas vezes sonho com água, né? E eu sei que é batalha toda vez que eu sonho com água. Mas nessa questão, eu nunca tinha sonhado assim com peixe. Um monte de peixe congelado. Aí eu boto eles dentro da piscina seca, abre a piscina, a água começa a subir, eles começam a viver e nadar. Eu comecei a meditar. E Deus ele começava a falar comigo que ali tudo que estava congelado estava voltando à vida, estava revivendo. Todos os projetos, todos os sonhos, todas as coisas. Então eu estou compartilhando esse sonho com você, porque embora você não tenha tido esse sonho, eu tenho certeza que você também tem coisas congeladas na sua vida, como esses peixes congelados, mas você não duvide que mesmo mortos e com as caudas cortadas, eles voltaram a viver e a nadar, e a água era limpa. Então que haja prosperidade espiritual, emocional, prosperidade intelectual na sua vida. Seja esperto. Eu até publiquei uma vez uma frase que diz assim: Deus merece filhos inteligentes. Seja inteligente. A Mariana, eu não sei ler, eu não sei escrever, não é dessa inteligência. Muitas vezes até é. Você não sabe, vai estudar se você quiser, se você vê que é aquilo que você quer. Mas a inteligência é ter estratégias. Faça estratégias na sua vida. Não culpe ao Senhor por suas escolhas. Se você teve escolhas que, de repente, deu uma bagunçada na sua vida, dê tempo para Deus organizar. Deus ele não te abandonou não, mas ele precisa de tempo para organizar. E muitas vezes essas bagunças nós fazemos quando nos relacionamos com outras situações e com outras pessoas. São as pessoas que nós escolhemos para nos relacionar. Às vezes é um marido, às vezes é um filho, às vezes é sei lá, uma amiga, às vezes é um vizinho, às vezes é as pessoas no trabalho, as pessoas que escolhemos para nos relacionar no trabalho. Então, muitas vezes nós criamos situações caóticas na nossa vida e a gente fica pedindo ao Senhor para resolver e a gente não dá nem tempo para Deus resolver. A gente quer tudo pro já. Só que a gente bagunçou e tá muito bagunçado. Então, calma, calma, vá deixando o Senhor resolver, que vai dar tudo certo. Quando eu digo isso, eu quero dizer que no momento que eu decidi morar na Holanda, eu dei uma bagunçada na minha vida. Eu não prestei atenção que eu ia perder meu diploma. Eu achava que eu ia conseguir meu diploma aqui. Então, eu baguncei a minha vida. E para eu reorganizar, ainda não reorganizei. Eu estou no processo ainda. Mas eu comecei a tirar o pé da lama agora. Da lama não, como é o nome que chama? É da areia movediça, né? Comecei a tirar agora. Comecei a querer respirar agora. Depois de quase 6 anos, né? Mas fui eu que fiz minha mala, fui eu que entrei no avião, fui eu que me mudei. Sem ter certeza, eu não fui inteligente. Eu não pesquisei, eu tinha certeza que eu ia ter o diploma validado aqui. Nesse tempo eu também estava afastada dos caminhos, viu? Nesse tempo eu estava afastada. Eu não estava perguntando nada a Deus, não. Então,
Deus, ele tá organizando a minha vida. Eu tenho visto o Senhor fazendo. Minhas irmãs, eu sinto a presença do Senhor assim no meu trabalho, dizendo assim: não escuta ele, não. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai abrir seu computador aqui, ó. Você vai abrir o programa tal. Aí você vai fazer isso aqui. Diante de Deus, eu sinto o Senhor falando. Aí ele diz: ó, ele vai vir aqui, ele mandar fazer outra coisa. Você vai dizer assim: aí ele, ó, agora não. Quando eu terminar isso aqui, eu faço. Porque meu colega, todas as vezes que eu tô fazendo negócio que é pra eu fazer, que o dono da empresa pediu, ele vem e me pede outra coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu também tô tentando ainda entender porque ele tá fazendo isso, mas tudo bem. E aí, Deus, ele fica me orientando o que eu tenho que fazer no trabalho, porque, minha gente, o nosso Deus, ele é especialista até em programação. Ele é especialista até em computador. Tem algo que o Senhor não saiba? Não existe. O nosso Deus, ele pode tudo, ele sabe tudo. Então, eu deixo essa frase, né? Seja inteligente, seja estratégico, sonhe alto e comece a fazer metas. Metas a curto, metas a médio e metas a longo prazo. Essa minha meta de conseguir trabalho, ela estava a médio prazo. E eu tinha certeza que ia conseguir. Entrei nessa empresa, estou fazendo. Pode ser que me demitam daqui a 6 meses, porque eles me disseram que meus 6 meses estão garantidos, ou seja, é uma boa coisa, né? Meu trabalho já começou a fazer o dono ganhar dinheiro. Então, você sabe que esse pessoal, o dono de empresas, querem ganhar dinheiro. Então, o meu trabalho está fazendo ganhar dinheiro, está fazendo os compradores encontrá-lo e comprar pelo site. Então, ele está feliz com o meu trabalho. Então, vamos ver. Pelo menos 6 meses estão garantidos. Se ele me tirar de lá, eu já vou ter no meu currículo uma experiência na área. Então, eu estou tranquila. Tô tranquila. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Deus abençoe vocês. Que vocês sonhem. Que venham aqui contar os testemunhos, os processos, porque testemunhar a gente conta na jornada mesmo, para a gente ir acompanhando o testemunho, orando um pelo outro e vendo o processo, porque muitos de vocês conhecem esse processo que eu falei aqui, né? Mas eu vim contar a vitória agora e eu tenho certeza que vão vir muitas vitórias ainda. Em nome de Jesus, que Deus sabe que tudo está alinhado com Ele. Tudo está alinhado para o reino, crescimento do reino. Amém. Deus abençoe. Oi, Mariana. Parabéns, minha filha. Não canso de dizer parabéns. Eu vendo o seu testemunho e dizendo assim, essa menina, ela tem um computador na cabeça dela. Ela tem um arquivo vivo. Que Deus te abençoe mais e mais, querida. Eu te amo. Oh, que saudade. Te amo, mãe. Deus te abençoe. Amém. Que vozinha linda é essa aí, hein? Tá aí também, é? Tá do lado escutando. Abençoe aí todas as irmãs. Com esse testemunho você está atrapalhando o meu trabalho. Eu não consigo trabalhar escutando você desse Isso é balela. O que eu falei, ele quer pagar. Não pode. Deus te abençoe. Abençoe aí as irmãs também. Deus abençoe. Beijo. Bom fim Te amo, meu amor. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Amém. Parabéns. Tchau. Amém. Irmã Líbia, você que estava gravando, que eu acho que não foi eu, não. Desliga aí a gravação, por favor. Só um minutinho. Amém. Irmã Líbia, não foi eu que botei para gravar, não. Eu acho que a irmã Lídia saiu.